Pessoal, vamos iniciando então, né? Já são 10 aqui. Aos poucos o pessoal vai entrando e nós vamos ficar aqui cerca de uma hora e meia, tá? Para a gente poder discutir aí sobre 10 estratégias de inovação que nós trabalhamos ao longo das últimas semanas lá nas redes sociais para a gente competir no mercado jurídico. Foram 10 estratégias muito bem selecionadas, inclusive foi uma segunda seleção que a gente fez, porque eu e o professor Henrique já demos essa aula na Escola Superior de Advocacia e a gente ainda deu uma reformulada, né, deu uma reavaliada aí. Ah, não consigo ouvir o áudio da Camila? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, seu áudio está claro. Núbia, veja se seu microfone, perdão, sua caixa de som, seu áudio notebook, Thalita também está escutando normalmente. Legal. Às vezes se sair e entrar de novo, dá certo também. Sim. Tenta fazer um Às vezes, ajuste. às vezes o Zoom dá algum probleminha nesse questão de áudio. Isso. Se bem que se ela não está ouvindo a Camila, talvez ela não esteja ouvindo Não ninguém, esteja né? ouvindo ninguém. Peraí, vamos mandar um chat para ela. Fala para ela tentar sair e entrar de novo. Eu passei as configurações de De som dela som. também. Isso. Parece que o seu microfone não está habilitado aqui, ó. No cantinho do chat, dos participantes está aparecendo para mim. Ela não vai ouvir. Ah, é verdade. Tá É, falando. ela está É, sem ela. É. de fato não está mesmo ali. Pode ser o som mesmo. Configurações de som. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Entrem e saiam e entrem novamente, ajustem suas configurações de som. Pode ser algum problema. Bem simples. De qualquer forma, vai ficar gravado aí, né? A gente sobe em algum lugar depois no canal do YouTube. Mas vamos lá, até me perdi, mas eu acho que a gente estava dizendo que já é a segunda seleção que a gente faz dessas estratégias. A gente já deu uma aula dessa na Escola Superior de Advocacia, a gente reformulou e acrescentou algumas coisas diferentes aí, trouxe novidades, inclusive novidades muito recentes de autores que publicaram coisas muito recentes e que vão ser essenciais para a gente trabalhar estratégias aí de inovação no mercado jurídico, que aliás é algo essencial para qualquer profissional, né? Eu vou começar, aliás, deixa eu me apresentar primeiro e depois eu vou compartilhar a tela, deixar os meninos se apresentarem. Meu nome é Camila Pinheiro, eu sou advogada, sou head de inovação aqui no meu escritório e a gente trabalha com inovação jurídica já há bastante tempo, então sou professora de inovação e palestrante também, e uma das fundadoras de um capítulo de Goiânia, que é o Goiânia Legal Hackers, que é o maior movimento de inovação jurídica do mundo. E aí a gente vem trabalhado aí, né, no último ano, principalmente com o Legal Hackers, junto aí em conjunto, em conexão com as pessoas que estão inovando no direito ao redor do mundo. Então, a gente tem contatos aí no Brasil inteiro, a gente está vendo o que está acontecendo fora também. Recentemente tivemos reuniões com gente do mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, Turquia, África, Índia, e todo mundo realmente nessa vibe de compreender que inovação é algo importantíssimo para o nosso mercado, que é um mercado um pouco mais tradicional, né? Estou vendo aí a Milena entrar também. Bom dia, Milena. Prazer ver você aqui. Vou passar a palavra para o professor Henrique, para o professor Renato, para eles se apresentarem rapidamente. Bom dia, pessoal. Eu sou o Henrique Horta. Atualmente, eu sou assessor jurídico numa empresa de tecnologia voltada para o agro, aqui de Goiânia, chamada Ciagre. Também, junto com a Camila e com o Renato, sou um dos cofundadores da OLB Startups, né? A gente trabalha com consultoria de negócios e jurídica para startups e atuando nessa área aí há alguns anos, né? E também com a parte de inovação jurídica, né? Com algumas estratégias e também como professor nessa área. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai hoje trazer um pouco
do nosso conhecimento, das nossas experiências com inovação jurídica, porque a gente acredita que muito breve, um período muito breve, o direito como a gente conhece, né, isso já está acontecendo, muita gente já percebe, mas a gente acredita que em um período muito breve a estrutura que a gente tem hoje vai mudar muito, né? Então, nós temos uma vontade, uma ânsia de ajudar o nosso ecossistema jurídico a passar por essa mudança, né? Fazer essa transição e ajudar todos os profissionais a se encontrarem ou reencontrarem na carreira ou nesse novo mundo do direito que a gente está entrando aí, né? Muitas profissões a gente vê que já passaram por uma transformação muito forte e a nossa ainda manteve, mas chegou, acho que no limite, agora, a partir de agora, o direito está se transformando, né, totalmente, assim, né? Então, boa aula a todos aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato Ventura, assim juntamente com a Camille e o Dr. Henrique, somos fundadores da LB Startups. Sou advogado, sou especialista na área de direito tributário, sou também bacharel em contabilidade e acreditamos que a inovação jurídica, não só nesse momento de pandemia, mas antes e pós-pandemia também, serão importantes. Nós estamos estabelecendo agora, nesse momento, um novo paradigma das profissões. Novas profissões estão sendo criadas, algumas profissões estão sendo extintas e dentro de alguns estudos, que até em 2050 nós teremos em torno de mais de 900 profissões novas. Dentre elas, várias que impactam diretamente na inovação jurídica. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai desenvolver essa Masterclass com todo o material rico que a gente abarcou aqui, inclusive um material que o Henrique e a Camila já desenvolveu previamente. Isso aí, a gente comentou aí na divulgação que hoje a gente vai entregar realmente conteúdo, a gente não vai esconder, não vai segurar nada aqui, nós vamos passar aqui vou compartilhar a tela, passar por alguns slides, só para a gente se nortear aqui e vencer realmente essas 10 estratégias, que inclusive a 10ª, ela não foi divulgada nas redes sociais, ela vai sair aqui em primeira mão para vocês, e aí depois, microfone aberto, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, e o que a gente souber aí a gente vai responder, né, mas a gente tem uma certa vivência aí, a gente está disposto realmente a abrir para vocês e compartilhar o que a gente já teve de experiência. Eu vou abrir a tela aqui para vocês, né? Estratégia de inovação para competirmos no mercado jurídico. Vamos começar trabalhando conexões, né? Eu acabei não colocando aí as redes sociais dos meninos, mas depois vocês podem nos encontrar ali, a gente manda um e-mail no final do evento com as nossas redes sociais, porque a gente acredita que esse diálogo, que a gente tem aqui 1 hora e para a gente conversar, né, para liberar vocês para o sábado de vocês, mas esse diálogo, ele precisa continuar, essa conexão, ela precisa se estabelecer para a gente realmente continuar a troca de experiências e agregar, a gente tem essa intenção de agregar para o ecossistema, né? Então, depois eu vou mandar também as redes sociais do Henrique e do Renato para a gente se conectar por lá. Por que a gente precisa inovar no mercado jurídico? Eu gosto de começar com essa imagem aqui. Quem já brincou disso daqui quando era criança, né? Eu ia na livraria, aí corria para a seção que tinha os livrinhos do Wall-E para poder ficar brincando de encontrar o Wall-E. E essa imagem aqui representa o nosso mercado jurídico hoje. Eu já nem sei mais, eu já não estou fazendo muita questão de acompanhar os números, mas acredito que a gente já ultrapassou aí 1.300.000 advogados inscritos na ordem, fora a quantidade de bacharéis em direito que se formam todos os anos. Então, se tem alguém aí que está entrando no mercado jurídico agora, seja bem-vindo, esse aqui é o mercado que você vai enfrentar. Se não, você já está aí há mais tempo, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Já conhece essa realidade aqui. E qual que é a intenção aqui? Te desanimar? Não, né? Realmente a gente escancarar o que é o mercado que a gente está vivenciando hoje, dizer que existe possibilidade sim de diferenciação. Mas a gente precisa buscar esses caminhos para diferenciação, porque realmente essa daqui é a nossa realidade, é o oceano do mercado jurídico que a gente está enfrentando. Então, por que inovar? Para que a gente consiga estabelecer esses elementos de diferenciação e atingir aí os resultados que a gente quer atingir, o que é sucesso para nós na carreira jurídica.
E aí todo mundo fala, para a gente inovar, a gente tem que pensar fora da caixa, você precisa pensar fora da caixa. Mas quantas pessoas já te disseram o que é exatamente pensar fora da caixa, né? E como você faz para pensar fora da caixa? Então a gente vai começar explicando o tal do pensar fora da caixa. Eu já pesquisei várias vezes a origem dessa expressão e, para falar a verdade, nenhuma das pesquisas que eu fiz me deixou muito satisfeita, não, porque a gente não tem como averiguar procedências aí na internet. Mas teve algo que aconteceu recentemente que me fez realmente compreender e compreender com profundidade, né, o significado dessa expressão, né? Houve um momento ali em que eu me deparei com um novo conteúdo e que eu entendi realmente que isso aqui faz muito sentido. Que conteúdo que é esse? Foi publicado recentemente, agora, nesse ano de 2020, um livro do futurista Bob Johansen, que ele é professor lá na Universidade de Stanford, no Vale do Silício. Ele é membro do Institute for the Future, ou seja, uma pessoa que está atenta aos sinais do que vai acontecer no futuro, não só do mercado jurídico, mas no futuro em geral. E esse livro, Full Spectrum Thinking, né, como escapar de caixas num futuro pós-categórico, né, que é o contexto ali do livro dele, é o livro mais recente de futurismo publicado no mundo, né? Então a gente tem aí um conteúdo realmente diferenciado. E aí nesse livro ele trabalha uma ideia que é uma ideia fantástica e que a gente trouxe em primeira mão, ou seja, uma contribuição autoral aqui para o ecossistema. Vocês não vão ver ninguém falar disso em outro lugar. Inclusive, é a segunda vez que eu falo disso. A primeira foi na aula de pós-graduação, para a gente ver como realmente a gente vai entregar aqui. E essa contribuição autoral é pegar a ideia do Bob Johansen de pós-categorização do futuro, que eu já vou explicar o que é, e trazer essa ideia para as profissões jurídicas. E por isso a gente fala que hoje a gente vai vivenciar aí, no futuro, uma era de pós-categorização das profissões jurídicas. Ele diz o seguinte, que o futuro vai ser pós-categórico. O que é o pós-categorismo, né? Que hoje a gente tem o hábito de categorizar, de rotular as coisas, de rotular as pessoas, de rotular as profissões. Só que quando a gente quer inovar, é impossível que a gente pegue uma coisa nova e coloque dentro de uma caixa antiga. É impossível que a gente pegue algo novo e coloque um rótulo antigo, até porque se aquilo cabe numa caixa antiga, aquilo não é inovação. Então, aqui, quando Bob Johansen coloca para a gente a necessidade de pós-categorização e diz que o futuro vai ser pós-categórico, ou seja, a gente vai parar de tentar estabelecer rótulos, de colocar as coisas dentro de caixinhas, porque isso é um hábito do nosso cérebro para tentar entender coisas novas. Quando o futuro, ele diz que o futuro será, então, pós-categórico, a gente entende que a gente cada vez menos, aliás, vai tentar enquadrar as coisas. E aí a gente entende o que é pensar fora da caixa. É a gente desapegar de determinados rótulos, de determinadas caixas que não fazem sentido para uma nova configuração que a gente vai entender aí no futuro. E isso a gente consegue aplicar, sim, para as profissões jurídicas, que é logo o primeiro insight que nós vamos ver com o professor Henrique. Quando a gente fala das novas profissões jurídicas, a gente está tirando, por exemplo, a caixinha separada do direito, a caixinha da gestão, né? A Thalita, por exemplo, tem essa pegada aí de gestão, de marketing, é um profissional excelente nessa área. A gente tira a caixinha das finanças, a caixinha do marketing, e a gente mistura tudo isso, né? Então, a gente pós-categoriza essas profissões. E aí, efetivamente, a gente está provocando inovação, porque a gente está deixando de rotular as coisas conforme uma categorização antiga e que muitas vezes não faz sentido. E ele ainda afirma que categorizar as coisas hoje no mundo é algo perigoso, porque isso pode nos levar a não conseguir realmente acompanhar o fluxo do futuro e é claro que a gente não inova quando a gente tenta enquadrar o novo em algo antigo. Essa é a ideia de pós-categorização das profissões jurídicas que a gente está se propondo a trabalhar aqui de uma forma completamente diferente, de uma forma em primeira mão aqui para vocês. E aí a gente passa então para esse primeiro insight, a primeira estratégia de inovação para competir no mercado jurídico, que é compreender essas novas profissões jurídicas que eu vou abrir aí para o professor Henrique trabalhar esse assunto com vocês. Bom, pessoal, fazendo então um elo com o que a doutora Camila falou até agora, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de novas profissões jurídicas, é entender justamente
a necessidade da gente estar aberto, né? Abrir a nossa mente para novos conhecimentos que não aqueles que a gente recebe na universidade, né? Nos cursos de graduação e também de pós-graduação. Muitas vezes, como a Camila disse, categorizados ali em direito civil, direito criminal, direito empresarial, enfim, alguma área já categorizada do direito. É fato que nós precisamos saber, conhecer e estudar cada vez mais outras áreas, como a área de gestão, a área de projetos, financeira, marketing, tudo isso para nos tornar profissionais mais completos. Contudo, o que a gente vê muitas vezes os profissionais de direito buscando os novos conhecimentos, né, esses novos conhecimentos, para simplesmente ou somente, né, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de só utilizar aquilo que aprendeu, aquele conhecimento transversal, aquele conhecimento a mais, para aplicar enquanto advogado, né, enquanto a carreira de advogado, né? Aqui, deixando claro, a gente está falando de profissionais que não estão buscando a carreira pública, né, porque é um outro cenário, mas sim daqueles profissionais que buscam uma carreira privada, né, então, inicialmente advogados, né, a advocacia, e aí a gente vê isso que eu estava falando, né, as pessoas, os advogados, as advogadas, utilizando esses conhecimentos transversais para aplicar na carreira de advogado ou de advogado. E aí é que surge, então, esse tema das novas profissões jurídicas. Nós, enquanto profissionais dos direitos, precisamos entender e aceitar que existe um leque, né, que já é grande para a gente, mas muito maior, né, de novas profissões, de novas carreiras, né. Aqui não daria para a gente entrar para explicar cada carreira, mas a gente pode citar várias delas, né? E uma coisa que fique claro, né? Várias delas que a gente entende que existe hoje e que talvez amanhã existam várias outras novas, né? Só para pontuar, eu estou indo para 11 anos de formado, né? 11 anos de carreira como advogado, entre várias carreiras, mas 11 anos de carreira, e uma maioria, ou se não todas essas novas profissões jurídicas que a gente defende hoje, que a gente fala delas, quando eu me formei, elas não existiam, eu nem sabia, não se falava em nada do que a gente está falando hoje. Então, há 10 anos atrás, que é um tempo curto, a minha realidade lá como aluno e como profissional de direito, recém-formado, era totalmente diferente de quem se forma hoje, né? As oportunidades, a visão e tudo mais. Mas, por exemplo, hoje nós temos carreiras como arquiteto jurídico, engenheiro jurídico, design jurídico, que são carreiras que vão buscar aí pensar em soluções, pensar em estratégias, desenhar, né, novos serviços, novos produtos, a automatização do direito ou das soluções jurídicas, né? Então, aquela pessoa, ela deixa de ser um advogado, tá? Ela passa a ser um engenheiro, um arquiteto, um design jurídico, mas que o conhecimento jurídico que ela tem enquanto formado em direito, bacharel em direito, ou mesmo com a experiência que ela trouxe enquanto advogado, são essenciais para que ela desenvolva produtos, melhore produtos ou crie produtos específicos para a área jurídica, tá? E aí, gente, esse é o grande, aqui, nessa questão de novas profissões jurídicas, pode-se dizer que aqui é a grande virada de chave para esse momento em que nós estamos vendo cada vez mais a tecnologia vindo para fazer aquilo que o advogado fazia de forma repetida, né? Então, não é que a tecnologia vai entrar no lugar do advogado totalmente. Ela vai tomar o lugar de vários advogados que são acostumados a fazer coisas repetidas, a fazer coisas que a máquina faz melhor, tá? Pensar em soluções, pensar em teses, isso a gente faz muito melhor do que a máquina, tanto é que a gente programa a máquina para isso. Mas o que acontece é que, enquanto advogado, na maior parte do tempo, nós estamos repetindo coisas já criadas, coisas que já existem. E isso a máquina faz muito melhor. Uma vez que você ensina ela a fazer, provavelmente ela vai fazer sem errar, né? E às vezes a gente erra, às vezes a gente está cansado, a gente erra uma palavra, né? Erro de digitação, né? A gente às vezes tem, porque a gente está cansado um dia inteiro de trabalho, e isso a máquina não tem, a máquina não cansa.
mas somos nós, advogados e advogadas, enquanto pessoas humanas que podem pensar e criar insights e criar ligações que vão desenvolver ou atuar nessas novas profissões para criar novas soluções jurídicas, né? Além disso, hoje a gente pode também considerar aí como profissões jurídicas o próprio Head de Inovação em Escritório Jurídico, que é uma atuação da Camila, né? Que é o quê? Pensar em novas possibilidades, em novas ideias. Camila, o slide saiu aí, não sei se foi proposital, só para avisar. Desenvolvedor, CEO, diretor executivo de uma legal tech, de uma law tech, ou seja, advogados criando empresas, né, empresas de tecnologia, analista de dados, né, eu acho que dados é o novo petróleo aí, né, as pessoas falam, o novo petróleo da humanidade, né, tanto é que está vindo uma lei, já temos na Europa, a nossa está aí nesse limbo, mas para entrar em vigor em momento breve, justamente para tentar proteger, porque as pessoas estão usando de forma inadequada, mas é porque é uma coisa muito valiosa, então a gente também vai ter isso, analista de dados, né, fazer o famoso BI, né, o Business Intelligence dentro da advocacia, até mesmo para jurimetria, né, que são análise dos dados de julgamentos, enfim, é uma nova profissão também. E aí, o que acontece não é uma questão de dizer quais são as novas, assim, a gente não quer aqui limitar, certo? Não quer pôr um quadro limitado, essas são as novas profissões que vocês podem seguir. Não, a questão existem várias novas profissões que estão surgindo e o que a gente precisa é abrir a mente para isso. Henrique, mas eu quero ser advogado, eu gosto de ser advogado, eu gosto de fazer audiência, eu gosto de ir no fórum, fazer sustentação oral. Maravilha, então siga essa carreira. Mas a gente está muito... o nosso objetivo é ajudar aquelas pessoas que não se enquadram mais nesse perfil só de ser advogado ou de ser o advogado tradicional, não no sentido pejorativo, mas no sentido de o advogado que faz audiência, que faz petição, que faz sustentação oral, que isso a gente vai precisar, como eu disse, o advogado que cria teses novas, o advogado que argumenta, isso sempre vai precisar, mas a gente sabe, até porque nós três temos essa característica de ter esse sentimento e conhecemos várias pessoas e ouvimos várias pessoas, fizemos pesquisas e entendemos que muitos profissionais do direito têm essa ânsia em fazer algo diferente do que a advocacia como a gente conhece. Então, por isso que a gente está criou essa Masterclass e estamos pensando em novos conteúdos, em novas formas de trazer para vocês essas novas possibilidades, essas novas carreiras. Mas, voltando e batendo muito nessa tecla, é preciso que a gente, enquanto operador do direito, enquanto formado em direito, a gente aceite que a gente pode ter outra profissão que não advogado. E mesmo assim, estar no meio jurídico, né? Que acredito que é aquilo que a gente gosta, né? Então, até estava comentando com o Renato antes da gente iniciar. Poxa, eu gosto muito do direito, do jurídico, mas do extrajudicial. Eu não me adapto mais ao judicial, pela forma que pelo tempo que levo, pelas decisões que a gente tem visto. Mas assim, eu me sinto extremamente realizado quando eu consigo aplicar o direito de forma extrajudicial, seja numa relação contratual, seja numa relação na aplicação do direito, numa relação entre sócios numa empresa, ou na aplicação do direito de empresa, que a gente também acaba utilizando. Isso me torna extremamente realizado como uma espécie de consultor jurídico, ou mesmo enquanto um executivo, um CEO de uma startup que a gente está criando, que a LB a gente considera como uma startup. Então, é esse abrir de pensamento, é esse abrir de possibilidades que a gente precisa primeiramente entender para visualizar e para entender como que a gente cabe nessas profissões jurídicas, né? Por exemplo, entre nós, né, eu, Camila e Renato, eu gosto muito da parte de negociação, da parte de vendas.
Então, eu poderia me considerar, de repente, uma nova carreira como um vendedor jurídico, né? O Renato, ele tem uma habilidade muito grande com tecnologia, então ele facilmente poderia se enquadrar numa profissão mais voltada para a tecnologia. Camila adora marketing, poderia facilmente trabalhar em uma profissão que fosse especificamente marketing jurídico, né? E não só o marketing dela, mas, assim, por exemplo, um diretor de marketing, de growth, de crescimento de uma empresa que trabalha essa parte de marketing, de novos canais, de novas formas de atingir o cliente. Então, tudo isso são novas carreiras que estão aí e muitas outras vão surgir, que a gente precisa estar aberto, que a gente precisa conhecer cada vez mais e estar nos preparando cada vez mais, buscando conhecimentos, um financeiro, um de gestão, um de marketing, um de tecnologia, um de proteção de dados, nada muito aprofundado, talvez, mas você ter esses conhecimentos até que se encontre aquilo que você mais gosta. E assim, aí sim, buscar mais novos conhecimentos naquela área, buscar oportunidades naquelas áreas. Falando de mercado de trabalho, especificamente, é fato que ainda não existe muito assim, vaga para arquiteto jurídico, vaga para engenheiro jurídico, vaga para analista de dados jurídicos. Ainda não se vê muito isso, mas ainda, como eu disse, há 10 anos atrás, a gente nem falava esses nomes. Hoje a gente já sabe que existem pessoas que atuam com essas carreiras. E a gente sabe também que a curva ela é exponencial e cada vez mais rápido as coisas acontecem. Então, pode ser, principalmente por esse momento que a gente está vivendo, que em 2021, muitas dessas carreiras, como gerente de privacidade, gerente de risco jurídico, gerente de conhecimento jurídico, surjam em termos de oferta de trabalho mesmo. Tá? Eu já tenho visto algumas coisas em alguns escritórios mais inovadores, algumas carreiras com esse nome, e eu acredito muito que nos próximos 2, 3 anos isso vai ser cada vez mais frequente. Ao invés de você ver vaga para advogado civil, você vai ver vaga para analista de dados cíveis, vaga para analista de dados criminais. Então, eu acredito muito nisso e é por isso que a gente criou toda essa masterclass e por isso que a gente está criando todo um novo contexto de educação jurídica em cima disso. E aí, dando continuidade, pessoal, a gente entra diretamente nessa questão de profissionalização da gestão dos escritórios. Por quê? Nessa caminhada que a gente vai ter de buscar novos conhecimentos, isso fatalmente, ou em consequência de tudo isso, vem essa questão da profissionalização da gestão dos escritórios. Por quê? Como eu disse, algumas pessoas vão continuar sendo advogados como a gente conhece. Isso é necessário, e sempre vai ser. O que vai acontecer é que a profissão de advogado vai voltar a ser como era no passado. A gente vê muito isso na história. Muitas coisas que evoluem, que chegam a um determinado ponto, a gente busca lá atrás de novo alguma coisa que já foi, para que ela volte a ser, né? Mais ou menos isso. Então, é igual moda, né? De roupa, né? A moda de se vestir. Muitas vezes a gente vai evoluindo para novas coisas, novas formas de se vestir, e de repente a gente volta lá no passado para buscar alguma coisa que foi moda lá no passado, para trazer de novo, para adaptar, e enfim, para evoluir aquilo. Quando a gente fala de profissionalização, de gestão de escritórios, com base em inovação, a gente tem que pensar que inovação, primeiro de tudo, é algo que a gente vai fazer e que precisa trazer resultados. Não basta ser algo diferente, tá? Eu fiz algo diferente, eu fiz um marketing diferente. Se ele não trouxe resultado, isso não é uma inovação, pelo conceito de inovação, de invenção, tá? Muitas vezes invenção, que é uma criação, que muitas pessoas acham, eu inventei algo, então eu fiz algo inovador. Não, porque a invenção que não traz resultados, ela não inova, tá? O que inova é qualquer coisa que você faça diferente que te traga um resultado, né? Então, quando a gente parte para a profissionalização da gestão, a gente parte para quê? Primeiro, é claro que se a gente é um profissional trabalhando sozinho, essa profissionalização vai partir da nossa profissionalização, né? Na nossa busca de conhecimento.
Então, a gente sai da faculdade ou a gente vai para pós-graduações já categorizadas, focadas em áreas específicas do direito, né? Então, um civil, um criminal, um empresarial, um tributário, e a gente sai com esses conhecimentos da universidade, da academia. E aí, a gente vai para a vida real, e aí a gente tem, no cotidiano financeiro, gestão total, né? Gestão de prazos, gestão do próprio financeiro, gestão de pessoas. Às vezes você tem um estagiário, uma pessoa para te ajudar ali na recepção das pessoas, na própria venda, captação de clientes, né, de forma legal, é claro, gestão da operação em si, então do seu escritório, se você tem ali o que precisa comprar, o que não precisa. A gente precisa entender um pouco de tecnologia, porque hoje tudo é digital. A gente precisa entender um pouco de marketing para se posicionar enquanto profissionais nas redes sociais, nos canais de divulgação que a gente tem. A gente precisa entender de negociação. E tudo isso a gente já está cansado de saber, que a gente não vê na faculdade. E tudo isso a gente precisa entender um pouco, ainda que um pouco, né? E buscar isso. E quando a gente pensa nisso e pensa em melhorar a nossa carreira, a gente está diretamente ligado a essa profissionalização da gestão. Seja através de nós, seja através de pessoas que a gente vai trazer para trabalhar conosco, né? Um ponto fundamental hoje é você ter ferramentas, né, instrumentos para te ajudar em gestão. Então, software de gestão de escritório hoje é fundamental. Pessoas que hoje não trabalham com software, eu acredito que se tem uma demanda grande, sofrem muito, tá? Com essa gestão de prazos, gestão de devolutiva para cliente, isso acaba deixando um pouco a desejar, às vezes, no seu atendimento, gestão financeira, não ter um software para isso, e isso é fundamental. Além disso, eu vejo como fundamental a gente olhar para o futuro, né, para o que está acontecendo, né? A Camila começou falando de futurismo e das mudanças, né? Então, como eu disse, se a tecnologia ela está vindo para nos ajudar, né? Eu vejo dessa forma, nos ajudar a deixar de fazer tarefas repetitivas que ela pode fazer melhor, seja o controle de um prazo, que às vezes a gente faz manualmente ali, uma nota num papel, numa planilha. Então, se a gente tem uma tecnologia que a gente joga lá e ele vai nos avisando, ele vai controlar sozinho. Quem trabalha com controller jurídico, que é uma nova profissão que até pouco tempo atrás não existia também, e hoje é fundamental, porque é ela que faz toda essa, ainda que utilizando a tecnologia, mas é ela que alimenta, essa pessoa que dá o feedback para os advogados, essa pessoa que faz muitas vezes a parte ali da parte tecnológica com os tribunais, de protocolo, de distribuição dos processos. Então, se você precisa ter isso também, né, no seu escritório, e essa gestão eu acredito que pode envolve um pouco daquilo que a gente falou ali, das novas carreiras. Por quê? Um escritório, aquelas novas carreiras estão ligadas aos escritórios, né? Então a gente está falando, por exemplo, um arquiteto jurídico, ele vai estar ligado ao escritório. Um engenheiro jurídico, ele vai estar ligado ao escritório. Então, quando a gente fala profissionalização da gestão, eu entendo que o futuro é a gente começar. Hoje a gente faz muito assim, né? Sociedade. Pô, vamos fazer uma sociedade, vamos abrir um escritório. Então, eu gosto de empresarial, aí eu pego um que gosta mais do família, o outro que é criminal, mais um tributário. Aí a gente junta, a gente tem 4 áreas e vamos atender, né? Bacana. Muitas vezes é o que dá certo. Mas eu penso que a profissionalização vai além disso. Então, assim, beleza, a gente tem aqui 4 áreas. E agora? Quem que vai cuidar da organização, da gestão, do financeiro? Então, vamos pegar um amigo que gosta disso, que é um advogado que vai fazer o nosso controller. Ou vamos pegar um advogado que vai fazer nossa arquitetura, nossa engenharia jurídica, e ele vai pensar em soluções, em criar novos produtos, em criar, ou pegar um marketing ali, um advogado que gosta de marketing, criar novos canais de venda, de crescimento. Então, eu penso que a profissionalização da gestão dos escritórios, ela passa tanto por essa busca de novas competências, né, de cada um, todo mundo tem que entender um pouco, até para conversar, né, por mais que você tenha uma pessoa
específica para fazer aquilo, você precisa entender o que ela está falando, precisa saber conversar com ela, então você precisa dos conhecimentos básicos, buscar ferramentas, né? As ferramentas de gestão, as ferramentas de crescimento, de marketing, e buscar pessoas com competências complementares, ainda que advogados, ou advogados com competências complementares, com advogados que podem exercer essas outras profissões, essas outras carreiras jurídicas, para tornar o seu escritório inovador, trazer resultados, buscar o futuro, buscar novas formas de se posicionar no mercado e de ganhar espaço, de ganhar aí, de entrar, de fazer essa transação para um direito novo que a gente está indo para ele cada vez mais forte. Tá? Então, basicamente, nesse ponto era isso que eu tinha para falar. Então, pessoal, é engraçado esse termo startup, e a gente vê muito falar sobre isso, e apesar de ouvir falar, a gente entende que a maioria das pessoas tem esse pensamento em comum, que startup é algo voltado para negócios e tecnologia apenas. E qual que seria a conexão desse termo startup com um escritório jurídico, por exemplo? Seja um escritório, enfim. Quando a gente fala de estilo startup, pessoal, a gente utiliza tudo aquilo que Uber, Amazon, Airbnb e outras empresas utilizaram para ter um crescimento rápido e também centrado em entregar soluções que atendam aquilo que as pessoas esperam, tá? Quando a gente fala de estilo startup, é justamente metodologias que essas empresas utilizaram lá no seu início, tá? Para que se desenvolvessem de forma muito rápida. Por exemplo, a mais famosa hoje é a manufatura enxuta, que é aplicar uma teoria de administração, que é o toyotismo, para se fazer novos negócios, fazer novos produtos. Na carreira jurídica, isso não é diferente. Quando a gente fala no escritório de advocacia, por exemplo, você pode trabalhar em um ciclo de aprendizagem para criar novos produtos. Assim como o Henrique falou, por exemplo, das novas profissões, hoje você tem a questão de um conceito que chama unbuilding, que a gente vai falar aqui num tópico mais para frente. O que é o unbuilding ou unboxing? É você pegar uma trilha, por exemplo, de um processo. Esse processo, pessoal, não é um processo só judicial, tá? Mas um processo em si. Por exemplo, você tem um procedimento lá dentro do seu escritório. Não, o cliente chega, eu atendo o meu cliente, eu faço contrato, eu faço procuração, depois eu vou estudar a tese dele e tal. Esse processo, por exemplo, quando você abre ele, você tem possibilidades de você explorar cada um desses pontos aqui e criar novos produtos, né? E como que eu vou saber se esse produto ele vai vender ou não? Entra aí essa questão das metodologias, né? E, mas eu vou criar um novo produto, se vai ser demorado, vai ser caro, não. Tudo o próprio nome fala. Manufatura enxuta, ou seja, ali a gente vai ter ciclos de aprendizagem, onde você vai testar esse novo produto seu para saber se dá certo, você vai centrar essa solução para atender específico o seu cliente, né? São metodologias centradas em pessoas e dessa forma você vai ver, aquela ideia que eu tive ali, ela funcionou, não funcionou, não, vamos voltar aqui, por que ela não funcionou? E você documentar isso para você ter uma aprendizagem validada, ou seja, você saber onde você errou, você iniciar e criar novos produtos. O escritório estilo startup, ele funciona assim. Apesar de nós aqui, advogados, estarmos sempre ligados à máxima produtividade, à máxima assertividade possível na criação desses produtos, por exemplo, jurídicos ou serviços jurídicos, a gente tem que entender o que nós chamamos de cultura do erro, né? E aí tem até um jargão muito utilizado por startups que chama R rápido, aprenda rápido e cresça rápido. Por quê? Da forma como você faz esses ciclos, isso a gente vai explicar melhor nas nossas aulas lá, esse ciclo é muito rápido. Você criou aqui hoje, teve a ideia, prototipou a ideia, fez um protótipo ali para testar, testou, deu certo, você só vai começar a melhorar. Não deu certo, você vai pivotar, ou seja, você vai pegar outro caminho e testar novamente. Tem uma metodologia por trás, parece simples a gente falando aqui, e por isso é que alguns escritórios no Brasil, a gente pode citar alguns grandes aqui, como Marcelo Tostes, Fábio Sendão e Maia,
tem criado soluções incríveis. Tem escritório 100% digital no Brasil, para vocês terem ideia. E como que isso nasceu? Através de aplicação do estilo startup para os serviços jurídicos em específico. Vamos para o próximo tópico, Camila? Criar núcleos de inovação. Antes da gente falar sobre essa criação desses núcleos de inovação, a gente tem que falar o que é inovação. O Henrique já deu uma deixa lá na explicação dele. Inovação é aquilo que se cria, mas que tem uma aplicação mercadológica, ou seja, você consegue obter resultados, lucros com isso. Tá? Uma mera invenção, ela não é inovação. Ela vira inovação a partir do momento que o mercado começa a utilizá-la como produto ou serviço. E como que eu crio esses núcleos de inovação? Tem alguns pilares da inovação, por exemplo, quando se estuda gestão da inovação, que ajuda você a criar esses núcleos. Por exemplo, aproximação com startups ou tecnologias. Você já começa a ter ali uma inovação nesse sentido. Eu tenho uma equipe grande no meu escritório, nós somos 4, por exemplo, igual a ideia que o Henrique deu ali, várias áreas trabalhando. Como que eu vou trabalhar? Vou criar um núcleo de inovação dentro do escritório aí com 4, 5 advogados. Eu pego 2 ali que já são mais entendidos dessa área ou ligados à inovação, à tecnologia, e aí você vai fazer o que a gente chama de testes dentro das corporações. Né? Então, você vai testar produtos, você vai implementar tecnologias, às vezes, ali dentro você vai criar uma startup, as famosas low-techs, acho que acredito que está dentro de um dos tópicos nossos aqui. E as premissas básicas são o quê? O unboxing, foi o que a Camila falou, né? Ou seja, você sair fora da caixa, você ver como funcionam as coisas, como os seus clientes te olham, como os concorrentes te olham, né? Como o mercado, o que o mercado espera. A partir daquilo que você fez no unboxing, você vai fazer o unbuilding, que foi o que a gente falou antes. Você vai abrir aquele leque dos processos, dos seus procedimentos dentro do escritório, ou até dentro de processos mesmo, tá, pessoal? Tem, por exemplo, empresas jurídicas inovadoras, startups jurídicas, que elas atuam num ponto específico processual. Vou dar um exemplo aqui, a Verifact. A Verifact, ela faz o quê? Ela cuida só da área de provas. Por exemplo, vou fazer uma inicial, preciso de mexer com provas que demandam tecnologia. A Verifact, ela vai lá e autentica a sua prova. É um serviço fantástico, sai mais barato fazer uma ata notarial que, cá entre nós, não serve para nada, tá, pessoal? Já vou falar isso rasgado aqui, porque não serve. Há uma necessidade do advogado ter esse conhecimento em tecnologia para saber utilizar a tecnologia como prova em processo. Então, a Verifact, ela tem esse ponto lá. E como é que nasceu a Verifact? Através de um núcleo de inovação dentro do escritório de advocacia. Eles viram a necessidade, criaram um produto, obviamente não só com advogados, mas com pessoas da área de tecnologia, de design, que é outro ponto. São pessoas que devem estar na minha equipe do núcleo de inovação do meu escritório. Hoje, a prototipação de serviços inovadores, eles dependem dessa conversação entre áreas, né? Ou dessa nexialização entre disciplinas, a multidisciplinariedade, como o Henrique falou. O advogado hoje ele não tem que saber só de processo civil, ou de processo de trabalho, ou de processo penal, ou de processo tributário. Ele tem que entender um pouco de tecnologia, ele tem que entender um pouco de como mesclar a área dele com outra área, porque isso cria as novas profissões. Às vezes esse núcleo de inovação ele vai fazer justamente isso, é criar novas profissões dentro do seu escritório, além dessas que a gente citou aqui, justamente porque você vai atender uma dor específica ou dentro de um processo judicial ou dentro de um procedimento de escritório, você vai vender serviços, produtos para outros escritórios. Então, os núcleos de inovação, eles têm esse core de sempre buscar achar soluções muito específicas, dores muito específicas, seja de clientes, seja de concorrentes, seja ali de grandes players no mercado. Quando eu falo grandes players, grandes empresas, por exemplo, você, eu quero advogar para grandes empresas, ok. Se você acha uma dor de uma grande empresa, já é o primeiro passo para você chegar lá. O núcleo de inovação serve para isso. E aí, também a gente pode falar que inovação, pessoal, não é só aquilo que é tecnologia no sentido pejorativo, né, que a gente utiliza. Não, tem que criar sempre algo que vai ter que ser digital e tal. Às vezes você consegue fazer inovações sem ser no digital. 90% vai ser dentro do digital hoje, em razão do cenário que nós vivemos, do novo paradigma. Mas, possivelmente, você pode criar soluções também que não sejam digitais. Há essa possibilidade.
Camilo, próximo tópico. Bom, pessoal, e dentro disso que a gente falou até agora, seja lá, né, em novas profissões, gestão, a profissionalização da gestão, o estilo de escritório, estilo startup e o ambiente de inovação dentro dos escritórios, o ponto principal que a gente tem que ter, foco no problema. Isso é algo que a gente trabalha muito enquanto ecossistema de startups, que é se apaixone pelo problema que você resolve e não pela solução que você traz. Por quê? Porque o problema ele vai continuar ali existindo e a sua solução ela pode se adaptar e ela deve se adaptar à melhor forma de resolução do problema do seu cliente. Quando você parte para conseguir um cliente com foco na sua solução, muitas vezes isso tende a dar errado. Por quê? Porque nem sempre a sua solução vai encaixar exatamente no problema do cliente. Por isso que tanto startups e também nós, do mundo jurídico, nós precisamos focar no problema, em resolver o problema. A gente tem que se apaixonar por aquele problema que a gente resolve. Primeiro porque cada pessoa tem uma peculiaridade dentro do mesmo problema, então a gente vai, ao se apaixonar pelo problema, aprender a resolvê-lo da melhor forma, a gente vai conseguir trazer uma solução da melhor forma depois. E quando a gente vai falar com o cliente e a gente fala do problema dele, também melhor do que ele, né? A gente sabe mais do problema dele do que ele mesmo, apesar de inicialmente a gente não ter aquele problema, a gente encanta o cliente. E o cliente fala, como esse advogado sabe mais do meu problema do que eu mesmo que tenho problema, né? Por quê? Porque você se apaixonou pelo problema e você sabe resolver aquele problema, você estudou aquele problema. Eu vejo muito oferta, né, de cursos e tal, para o direito, em que eles oferecem uma tese, né? Estude essa tese aqui que você vai resolver o problema, né? Tem aqui a solução. Mas nem sempre essa solução pronta e acabada vai gerar resultado. Justamente por quê? Porque muitas vezes você vai deixar de estudar o problema, você vai deixar de focar no problema. E isso gera muita frustração, porque às vezes você gasta dinheiro, você cria toda uma expectativa, você cria toda uma estrutura em cima dessa solução no seu escritório, né? Na sua carreira individual, e aí quando você chega, você não conhece o problema, você não sabe exatamente o que as pessoas passam com esse problema. Por isso, o advogado do futuro, ele tem que estar focado no problema, né? Assim como as empresas do futuro têm que estar focado no problema. Esse é o grande trunfo das startups. Elas focam no problema e tentam resolver o problema. Rápido, como o Renato disse. Tenta rápido, se errar, erra rápido, se der resultado, tem que ser resultado rápido, né? Muitas empresas que já ganharam muito dinheiro e que agora sumiram do mapa ou estão quebrando, elas estão passando por esses momentos de dificuldade porque elas continuam focando na solução. Então fica lá 5, 10, 20 anos construindo uma solução, esquece de ver o problema e quando a solução está pronta, elas trazem para o público fala, não, mas isso não resolve o meu problema, né? Então a gente tem que entender o problema, focar no problema para depois trazer a solução ou adaptar a melhor solução para esse problema. Então, pessoal, Legal Design e Visual Law, na verdade, um está inserido dentro de outro, né? São ali técnicas que são aplicadas no mundo do direito para empatizar essa prolixidade que nós vivemos dentro do mundo do direito, né? Você não precisa de, às vezes, falar tanto latim ou tanta palavra complicada para entregar algo para o seu cliente ou até para o juiz ter que ler, sei lá, 50 páginas se você quer falar algo de forma sucinta. Legal Design é uma técnica que é baseada principalmente nisso que o Henrique acabou de falar, que é o foco no problema. É o foco não só no problema, mas também na pessoa, o Human-Centric Design, né? Ou seja, o design centrado no ser humano. Por exemplo, nós, enquanto advogados, nós temos eu digo que é algo que é criado durante o curso de graduação, que é o falar difícil, acostumar a um vocabulário complicado, e amamos texto corrido, amamos quantidades imensas de folhas para se explicar, às vezes, que é algo óbvio.
e você pode ter certeza que o juiz não lê metade de uma inicial de 50 laudas, se não for necessário as 50 laudas pela quantidade de documentos que você está colocando lá. Você já parou para pensar, por exemplo, no contrato de honorários que você faz para o seu cliente, se ele consegue entender metade do que está escrito lá? Pois bem, o legal design ele tem essa pegada. Eu tenho que fazer algo para aquela pessoa, não para mim. Então, dentro dessa técnica, a gente usa uma outra técnica que chama design thinking, ou seja, design pensado. Você colhe ideias, das ideias são gerados insights. Dentro desses insights, você prototipa algo e entrega para a pessoa. E ali você vai fazer os ajustes até chegar no ponto mais ideal possível, né? E dentro disso, se utiliza, dentro do legal design, se utilizam ali, por exemplo, infográficos, né? Tem inclusive imagens, tem inclusive pesquisas sobre isso, falando que as pessoas, por exemplo, um dado que é interessante, metade do cérebro ele entende melhor com imagens. Se você ama usar o Instagram, por exemplo, o Facebook, você pode notar isso. Isso já é comprovado. 87% das postagens que usam infográficos, elas são seis vezes mais vistas do que as postagens só têm texto. Então, você imagina, por exemplo, esses textos corridos que a gente ama fazer em petição, esses contratos prolixos gigantescos que a gente ama escrever, se as pessoas leem ou prestam atenção em tudo. Imagina, por exemplo, eu vou pegar a figura nossa como juiz. Imagina uma petição, uma contestação sua, de 30 laudos, numa vara onde o cara tem 20 mil processos para ler, e aí você só vai escrever texto corrido. Você acha que ele vai ler tudo? Você está prejudicando o processo que às vezes você está atuando e às vezes seu cliente. Tão importante é o legal design na atuação jurídica atual. O Visual Law, a gente fala que ele é uma ponta do legal design. Por quê? É isso que eu falei, a parte mais gráfica. Você não precisa ser um mega de um design para fazer isso. Hoje você tem ferramentas que são, inclusive, gratuitas. Eu vou até citar uma aqui que eu amo, que é o Canva, tá? O Canva é uma ferramenta que tem recursos gratuitos, você pode utilizar, você pode colocar coisas na sua petição, por exemplo, ao invés de você grifar de vermelho, sublinhar, que é um negócio que o juiz está, sei lá, chato de entender isso, você pode utilizar até recursos no próprio Word ou LibreOffice, que é você colocar quadrados, por exemplo, você fazer círculos, você colocar setas, você colocar os tipos de destaque, por exemplo, isso é muito, muito utilizado no Visual Law, tá? E quando você desenvolve documentos jurídicos, por exemplo, igual o Henrique falou sobre contratos, atuação extrajudicial, você utiliza muito de documentos, pareceres e tal. Adianta você falar o juridiquês ali para o cliente, se ele quer algo rápido que ele quer entender, tudo bem, o parecer ele pode até ser entregue para outras pessoas e tem sua responsabilidade em manter ali toda a fundamentação, mas chega na hora de explicar a conclusão, explique de uma forma simples, o cliente precisa, ele vai ler só a conclusão sua, possivelmente o outro colega que vai ler sua fundamentação. Então, simplificar com base no foco do problema e daquele cliente que você vai atender. Basicamente, o legal design ele atende a isso, o Visual Law esse mundo, Visual Law atende a isso, o legal design esse mundo de prototipação com base no design centrado em pessoas. Bom, pessoal, e uma forma, além da gente buscar conhecimentos em outras áreas, fazer talvez cursos, né, em outras áreas, uma forma assim fantástica e poderosa chama-se benchmarking, e o benchmarking genérico, tá? Por quê? Nós do direito somos acostumados a buscar no direito sempre, né? Então assim, se a gente quer às vezes entrar numa nova área ou fazer uma parceria, a gente vai, primeiramente, assim, o nosso foco é no próprio mundo jurídico, no ecossistema jurídico. Então, a gente começa a buscar conteúdo de outros advogados, seja Instagram, enfim, começa a seguir, começa a ver o que está fazendo, outros escritórios que você tem ali contato. Isso é bom? É ótimo, sem sombra de dúvidas. Você está fazendo um benchmarking específico ali na sua área. Mas, muitas vezes, a gente esquece do benchmarking genérico, ou seja, do benchmarking fora. Para quê? Por exemplo, se você quer
profissionalizar a sua gestão de pessoas. Você já tem um escritório, já tem pessoas. E aí você vai lá, eu vou ver o que o outro escritório está fazendo. Mas gestão de pessoas é algo igual para todo mundo, para todo tipo de empresa, né? Como você contrata, como você gere, como você demite, como você faz um pagamento, um benefício, um bônus, isso é igual para todo mundo. E muitas vezes você vai buscar em um outro escritório que não tem, talvez, uma gestão de pessoas muito boa. Mas se você, talvez, for buscar ali numa empresa, de um conhecido, de um familiar, que tem uma gestão de pessoas boas, você vai tirar muito mais insights. Mesma coisa para a parte financeira, mesma coisa para a parte de marketing, vendas, né, que, assim, os advogados não são muito bons nisso, né, pelo menos a maioria, então, principalmente a parte de venda, de crescimento, né, novos canais de vendas. Poxa, se eu conheço alguém que tem uma empresa, que está vendendo bem, que está crescendo bem, por que não ir lá conversar e falar, cara, o que você está fazendo? O que vocês estão fazendo aí para vender? O que vocês estão fazendo para negociar melhor? Mesmo que não seja do direito, ou melhor, nesse caso, que não seja do direito, né, para fazer esse benchmarking genérico. E aí você pode ter muito mais insights. E a própria pessoa pode te ajudar a ter insights, né? Por exemplo, sabendo que você é um advogado, que você tem um escritório, ele pode, inclusive, te dar feedbacks do que ele teve de ruim, né, enquanto experiência com outros advogados ou outros escritórios. E te falar, cara, olha, eu me passei por essa situação, não gostei, acho que se você fosse fazer uma estratégia de marketing, uma estratégia de venda, uma estratégia financeira, você deveria fazer desse tipo, porque na advocacia pode funcionar assim ou tal, né? Então, esse benchmarking genérico é muito importante, né? A gente entender que, primeiro, a advocacia também é uma empresa. Eu sei que isso é um tema aí meio nebuloso, né, que causa algumas polêmicas, mas sim, enquanto a gente não nos enxergar como empresa, dificilmente a gente vai ter sucesso, tá? E aí sendo bem franco mesmo, gente, os escritórios de sucesso, os advogados de sucesso, eles entendem sim que são uma empresa. E se eles falam que não, é só hipocrisia, tá? Para manter, muitas vezes, um discurso que não é realidade. Você precisa entender que você é uma empresa. Isso é o futuro, tá? Negócio, startup, entender que é uma empresa. Uma empresa enxuta, uma empresa mais rápida, mas uma empresa. Então, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de modelo de empresa, tá? Então, assim, você gerir por áreas, você entender que o seu dinheiro é diferente do dinheiro do seu negócio, tudo isso são conceitos de empresa, tá? De negócios. Então, é necessário fazer isso. E dentro disso, é necessário você buscar conhecimentos, experiências, exemplos de outros, sim, outros escritórios, outros advogados, mas principalmente fora, porque é fora que estão os insights que a gente vai trazer. Toda startup, toda empresa, muitas vezes ela tem um produto revolucionário, um produto inovador, um bom nos negócios, porque elas foram olhar em outros lugares, elas foram buscar exemplos, possibilidades fora daquilo que elas estavam fazendo. Porque quando a gente fica só naquilo, a gente fica um pouco sem visão lateral, né? A gente não enxerga muito o que está acontecendo. E quando a gente vai para fora, a gente vê tanto outras experiências como a visão de fora para o nosso negócio, tá? Top, meninos. Agora eu voltei, viu, gente? A gente fez uma divisão aí conforme a experiência maior de cada um e acabou que os meus tópicos ficaram para o final, mas estamos de volta e eu quero aproveitar tudo isso que eles já falaram, todos esses insights que eu já vi que vocês estão aqui marcando a gente no Instagram, né? Estão gostando da forma como a gente está colocando e falar de um insight aqui de uma sacada diferente também nossa, uma sacada autoral, que é a metamorfose low-tech. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo no chat que está piscando. Isso. Benchmarking, Thalita dando aqui os comentários, né, a respeito, Thalita tem bastante experiência e acredita realmente na importância das vendas, então essa troca realmente que a gente estava querendo aqui, né, escutar um pouco de vocês também e saber que a gente está trazendo colocações relevantes para que a gente possa crescer enquanto ecossistema jurídico, e ecossistema jurídico que a partir de agora vai ser um ecossistema com cada vez mais inovação, absorvendo aí práticas diferentes de outros mercados. Para a gente falar de metamorfose low-tech, eu preciso citar uma frase do presidente da Microsoft, e é uma visão dessa empresa da Microsoft. Ele falou o seguinte, que no futuro próximo, todas as empresas serão empresas de tecnologia. Ou seja, com o desenvolvimento
das novas ferramentas tecnológicas, praticamente qualquer tipo de empresa vai trazer serviços digitais, serviços específicos ali, feitos, desenvolvidos em ferramentas tecnológicas e oferecidos num ambiente virtual. E aí a gente traz aí, alinhado com essa visão da Microsoft, esse conceito para os nossos escritórios de advocacia. E aí eu digo para vocês, eu acredito que num futuro bem próximo, todos os escritórios de advocacia serão low-techs. E aí a gente precisa entender que, então, todos os escritórios de advocacia vão ter a necessidade de oferecer serviços no ambiente virtual e passar por uma certa transformação aí, que a gente optou por não falar em transformação digital, porque às vezes é algo que está, uma expressão que está batida, que a gente ainda não compreende 100% como utilizar ela da forma correta, e até porque a transformação digital, existem alguns passos para que ela ocorra, e a metamorfose a gente entende que é uma modificação mais complexa e mais completa também, né? Então, qual que é o passo a passo para a gente realmente começar a desenvolver essa metamorfose low-tech? De partir para escritórios do futuro, já que essa aqui é mais a minha pegada, eu gosto de pensar mais em futuro, né? Partir para escritórios do futuro que vão se assemelhar a low-techs, oferecendo serviços jurídicos, e algumas vezes artesanais, que alguns ainda continuarão sendo, mas muitas vezes serviços jurídicos digitais. Primeiro, a gente entender que realmente a tecnologia é um dos condutores da mudança na transformação do mercado jurídico. A gente tem o maior nome de tecnologia jurídica no mundo e uma pessoa que realmente entende de futuro do mercado jurídico é o professor britânico Richard Susskind. O Richard Susskind, no livro Tomorrow's Lawyers, ele afirma que existem 3 principais condutores para a mudança no cenário jurídico, ou seja, para essa transformação que a gente está vivenciando, ela vai ser conduzida por 3 aspectos. O primeiro é um desafio do mais por menos, que ele fala que cada vez mais a gente vai ter que oferecer serviços jurídicos melhores por um preço mais acessível. Por quê? Por pressão do mercado, por demanda do mercado. O segundo é a liberalização, ou seja, se a gente vai oferecer serviços jurídicos mais por menos, a gente vai ter liberalização, né, que não significa liberar, mas significa regulamentar de forma diferente, essa possibilidade da gente oferecer serviços jurídicos diferentes. E o terceiro é a tecnologia. Então, a gente tem a tecnologia entrando aqui como um dos principais condutores. Mas para a gente fazer a metamorfose low-tech, não basta o auxílio da ferramenta tecnológica. Ela tem que ser desenvolvida de forma correta, de forma precisa, né? Qual que é o serviço que eu quero oferecer, no que eu quero utilizar a tecnologia aqui para melhorar que processo interno do meu escritório. E aí sim eu consigo adotar a ferramenta correta. E o professor Richard Susskind, ele ainda fala o seguinte, que dentre esses 3 condutores, o que ele acredita que vai provocar a maior transformação nas próximas décadas de serviço jurídico não é a tecnologia. É o desafio do mais por menos. É quando a gente realmente entra no espírito de uma low-tech, que vai sim utilizar ferramentas tecnológicas, mas que na base a low-tech é uma startup. Né? A gente pensa ali em estilo startup, em inovação, em criar ciclos rápidos de experimentação, em serviços com foco no cliente, em que aí a gente pode utilizar a Visual Law, a gente pode utilizar a Legal Design para poder melhorar a experiência do cliente e aí por trás inserir a ferramenta tecnológica e oferecer esse serviço melhor, otimizado, com a experiência melhor, uma usabilidade melhor para o cliente e a um custo mais acessível, porque quando a gente utiliza a tecnologia, a gente consegue otimizar os custos também. 2 coisas aqui, antes de passar para o próximo insight, que está completamente linkado com esse. Essa metamorfose ou transformação digital, se assim você preferir, para poder compreender esse insight, ela vai acontecer passo a passo, né? E aí a gente tem, dentro de algumas estruturas, de algumas pessoas que analisam como acontece a transformação digital, a gente pode pensar, por exemplo, em 3 tipos de negócios, né? A gente tem negócios que são negócios físicos, a gente tem negócios digitalizados e a gente tem negócios que a gente chama de pensadamente digitais. Os negócios físicos todo mundo já conhece, né? Se você tem um escritório de advocacia, que você tem realmente uma sala física, você atende presencial, seu cliente assina procuração e contrato no papel e caneta, ainda que você vá digitalizar aquilo para colocar num processo. Você está trabalhando numa lógica de negócio presencial, de negócio físico. Aí agora com a pandemia a gente precisou repensar isso, né? A gente precisou fazer o quê? Digitalizar os nossos negócios. Então, transformar muitas das atividades que a gente já desenvolvia para a gente continuar desenvolvendo, só que no ambiente virtual. Completei a minha transformação digital? Não. Existe um detalhe que a gente precisa pensar aqui, que a questão é a seguinte.
Quando eu tenho presença virtual, não significa que eu completei a transformação digital, que eu cheguei no auge do que eu poderia chegar, né, de otimização das minhas atividades e de oferecer melhores serviços a preços mais acessíveis com o uso de ferramentas tecnológicas. A digitalização, que é esse segundo passo, é como se você estivesse passando um scanner ali na sua empresa, né? Você pega a empresa, coloca no scanner e pronto, passou ela igualzinho, da forma como estava no físico para o digital, que é o ponto que a maioria de nós, advogados, e dos nossos escritórios de advocacia, está trabalhando hoje. É você utilizar a mesma forma de atendimento ao cliente, por exemplo, mas ao invés de você fazer com o cliente sentado na sua frente, você vai fazer pelo Zoom. Isso é a digitalização do seu escritório de advocacia. Aí a gente tem uma terceira etapa, que já é uma etapa um pouco mais avançada, que é quando você opera com lógica digital, que são os negócios ou os escritórios, pensando aqui em Metamorfose Low-Tech, escritórios que são pensadamente digitais. Eles não são a digitalização do seu negócio. Você não está pegando algo que você fazia e simplesmente transferindo com a mesma lógica para o ambiente digital. Você já está concebendo um novo produto ou um novo serviço que opera desde o início conforme a lógica digital. Vou dar um exemplo para vocês, porque às vezes muita gente vai achar que não dá, que o máximo da nossa transformação digital é a digitalização e mesmo assim a gente ainda tem muita demanda. Aqui no escritório a gente não está atendendo presencialmente desde o início da pandemia, e mesmo assim tem gente que só serve se for a consulta presencial, né? Então, para vocês entenderem, que dá 100% para desenvolver escritórios 100% digitais. Dentro do direito isso é possível. Existe uma empresa que se chama M. Taylor, que é uma empresa de vestuário masculino nos Estados Unidos. Eles vendem camisas e olha só como eles operam. Eles não vendem de forma tradicional, muito embora o produto deles seja algo tangível, né? Você baixa um aplicativo no seu celular, você posiciona o celular ali num cantinho da parede e se posiciona na frente do celular. O aplicativo escaneia seu corpo, todas as suas medidas, e aí ele envia as medidas para o site, e é só de roupas masculinas, tá? Ele envia as medidas para o site e lá você vai ter um produto criado 100% para você, conforme as suas medidas. E aí você tem a opção de escolher gola, modelo, estampa, tecido, e vai receber esse produto na sua casa. Olha só a diferença de você pegar uma loja de vestuário e montar um e-commerce, que aí você está digitalizando o seu negócio, e você pegar um aplicativo que vai escanear o corpo da pessoa, que vai botar a roupa lá nas medidas dela, né, 100% do jeitinho dela, e conforme o que ela vai escolher ali de tecido, de gola, de estampa e tudo mais. Isso é um negócio que foi pensado para operar numa lógica diferente, que é a lógica do mundo digital. Dá para fazer isso em escritório de advocacia? Dá. E aí, quando a gente vai para o nono insight aqui, que são os escritórios digitais by design. By design significa desde a concepção. Então, a gente começar a pensar aqui, quando a gente for pensar em metamorfose low-tech, da gente realmente trazer formas diferentes da gente apresentar serviços jurídicos e inserir a tecnologia nisso, que o nosso objetivo é a gente chegar num escritório digital by design. Muitos escritórios virtuais famosos hoje, que são extremamente bem-sucedidos, que têm resultados, ainda são escritórios digitalizados. E a gente ainda está nesse ponto, né, de digitalizar primeiro o negócio, é um passo que a gente precisa cumprir, mas esse aqui é o ponto onde a gente precisa chegar para a gente realmente inovar aqui, e aqui eu arrisco a dizer que é onde a gente vai ter disrupção no mercado jurídico, porque tem escritório já batendo na trave aqui da concepção do escritório, né, do escritório digital, desde a concepção, o by design, mas aqui é onde a gente vai encontrar a disrupção do mercado jurídico. O que já temos nesse sentido? Não sei, a gente está trabalhando aqui como se a gente estivesse olhando para um iceberg. Você vai lá no radar da B2L, que mostra todas as low-techs e legal-techs, e vê que tipos de serviços jurídicos já existem totalmente virtuais, totalmente digitais, e você tem uma noção de para onde a gente está caminhando. Mas o radar da B2L com, sei lá, 150 low-techs no Brasil, até mais, eu não estou com o número atualizado aqui, ele é a pontinha do iceberg. O que a gente vai conseguir visualizar agora nos próximos anos, com cada vez mais pessoas entendendo esse processo de transformação digital e de metamorfose low-tech dos escritórios, é o restante do iceberg, que é onde a gente vai chegar em escritórios realmente digitais by design e é onde a gente vai encontrar a disrupção no mercado jurídico.
Esse aí, já emendando aí, foram os nossos insights 8 e 9, que são intrinsecamente ligados um ao outro. E aí agora chegou o momento da gente tratar da 10ª estratégia, que não foi falada nas redes sociais aí nos últimos dias e que a gente está trazendo aqui para vocês primeiro, para que depois a gente publique lá. E que é uma estratégia, gente, que está 100% alinhada com o que nós três acreditamos aqui, a gente já vem trabalhando junto há bastante tempo. Os meninos falaram aí que a gente tem hoje uma nova concepção de educação para o mercado jurídico, que vai abranger todos esses aspectos, né? A gente está pensando principalmente no início agora nas novas profissões jurídicas, pensando aí nos advogados que estão chegando no mercado e que acabaram de se formar numa estrutura extremamente tradicional que não serve para o mundo que nós vivenciamos hoje, para o mercado que a gente vivencia. E o 10º insight, então, é a mentalidade beta permanente, né? O que é beta permanente? Se a gente for pensar em jogos, por exemplo, geralmente desenvolvedores de jogos de videogame, eles lançam uma primeira versão de um jogo que está cheia de bugs lá, que não está boa ainda, que faltam muitas funcionalidades, mas eles lançam para o usuário testar, né? Bem parecido, inclusive, com o que as startups fazem. Lança para o usuário testar e começar a jogar. E aí, à medida que o usuário vai utilizando aquilo, ele vai conseguindo ali, o desenvolvedor ele vai conseguindo inserir novas ferramentas. Então, aquilo vai melhorando aos poucos, né? Essa é uma versão beta que não está finalizada, que não está concluída, que vai sempre ter ali um aprimoramento. E a gente precisa trabalhar nesse cenário que nós vivemos hoje, que é um cenário de mudanças voláteis e que vai permanecer dessa forma, especialmente com o avanço da tecnologia, que é cada vez mais veloz, a gente precisa ter essa mentalidade em que nós somos pessoas profissionais inacabados, eternamente em versão beta, e, portanto, a gente precisa desenvolver determinados hábitos, como, por exemplo, o lifelong learning. O que é o lifelong learning? É a mentalidade de aprendizado constante ao longo da vida. O lifelong learning é legal porque ele nos mostra que a gente precisa sempre aprender, né? Mas eu acho que a versão beta, ela traz para a gente ainda uma outra perspectiva, um pouco mais acurada. Ela diz para a gente assim, não é só aprender, é realmente implementar, trazer novas funcionalidades para você enquanto profissional, para o seu comportamento, para as suas habilidades, aplicar aquilo que você está buscando constantemente de aprendizado e se transformar numa versão nova todos os dias. Isso é o ser beta permanente. Por isso que a gente, já trazendo aqui, para o que é a nossa visão de educação jurídica hoje, né? A gente tem uma visão de educação jurídica sem caixas, sem rótulos, sem dizer se é 4.0, se é 5.0, até porque eu pessoalmente acredito que para a gente dizer quais são as características de um determinado momento histórico que a gente vive, a gente precisa de distanciamento. Enquanto a gente está vivenciando, é complicado a gente rotular. Tudo que a gente olha para a história, a gente consegue enxergar melhor o que aconteceu em determinada época do tempo. Então, para a gente rotular isso hoje, a gente precisaria de um distanciamento. E por isso, eu acredito aqui nessa versão beta. É muito mais fácil a gente compreender que nós sempre vamos estar precisando evoluir, desenvolver novas competências e habilidades, do que a gente fechar a caixinha e dizer assim, essas são as competências, essa aqui é a lista de habilidades que você precisa desenvolver para a advocacia 4.0, e aí, de repente, amanhã alguém vai vir e falar assim, não, agora já mudou, é 5.0 e vai todo mundo na onda aí, falar que é 5.0 também, já vai ter uma nova lista de habilidades, de caixinhas, né? E isso ainda é categorizar. Por isso a gente acredita na versão beta permanente do direito e do profissional do direito, que inclusive essa ideia de versão beta é uma contribuição do fundador do LinkedIn, no livro dele, acho que em coautoria com alguém, não me recordo quem, que se chama A Startup em Você. É a ideia de que você também é uma startup, que você também precisa se desenvolver nessa mentalidade de testes, de experimentação e de, aos poucos, ir melhorando a sua própria versão. Esse era o nosso 10º insight aqui que a gente queria deixar. E só para vocês entenderem, esse finalzinho aqui, né? Se vocês quiserem acompanhar o que a gente vai trazer de novos cursos aqui para a Beta de Educação Jurídica, que vão ser todos online por enquanto, tá lá no nosso Instagram, BetaLaw_Edu, um Instagram novo, que a gente já tem aí algumas profissões jurídicas, a gente já explicou lá. E esse símbolo aqui é justamente o símbolo do beta permanente. Esse aqui é o beta, né? Esse B, a letra grega aí do beta, e o símbolo do infinito. Então, a gente trabalhar 100% aí o resto da nossa vida com essa ideia de que estamos sempre em versão inacabada e sempre em evolução.
agora está aberto, tá? Tanto para o Henrique e Renato completarem alguma coisa, quanto para vocês que quiserem perguntar, fazer algum comentário. E com certeza tem muitas pessoas aqui que podem acrescentar bastante. Só complementando o que você falou, Camila, essa questão do comportamento beta profissional, né? Ele também é tratado, tá, pessoal? A gente vai ter aí alguns cursos específicos para desenvolvimento dessas soft skills, né? Que é para se chegar, por exemplo, nesse escritório beta também, que a gente acredita, né? Nessa profissão beta, você tem que desenvolver algumas qualidades enquanto profissional. Nós vimos isso, de onde nasce essa ideia, né? Nós vimos, eu, Camila e Henrique, nós vimos essa transformação do mercado jurídico e começamos a analisar os nossos próprios comportamentos, quanto advogados, quanto consultores empresariais que somos também, em alguns pilares, né? Entre o lifelong learning, o eterno beta, né? Como a Camila bem falou, o permanent beta, que é sempre essa transformação, agregação de conhecimento, aplicação de conhecimento, teste de produto e serviço que a gente sempre está fazendo, a gente sempre está procurando inovar, né? E o outro ponto principal aí, que é um pilar extremamente importante, é o nexialismo, você entender que o direito não é só direito hoje, o direito está conectado com várias outras disciplinas. E por que trabalhar com toda essa multidisciplinariedade? Vou dar um outro exemplo aqui que a pandemia trouxe, que a gente não presta muita atenção, que é o quê? Essa é uma competição assimétrica que há no mercado. Pra vocês terem ideia, a Latam ela abriu recuperação judicial esses tempos atrás nos Estados Unidos, e outras empresas aéreas estão passando pelo mesmo caso. E qual foi a fatia de mercado? Quem puxou essa fatia de mercado das empresas aéreas? Esse aplicativo que nós estamos conversando hoje. Ele teve um crescimento de 300%. Vocês terem ideia. Então, uma competição nada a ver. Onde você ia imaginar que um aplicativo de videoconferência ia destruir mercado de empresas aéreas? E isso entra nessa concepção que a gente tem aí de uma construção multidisciplinar, eterna, circular e sempre evolutiva do profissional jurídico também. Essa aplicação que a gente tá trazendo, esse novo conceito que a gente vai trazer para cursos do lifelong learning, do law lifelong learning, né, para o beta profissional jurídico do futuro, ele foi pensado justamente vendo todo esse cenário, tanto antes da pandemia, como durante a pandemia, o pós-pandemia. O que vai ser do profissional jurídico com base nisso tudo? Henrique, quer completar aí? A gente responde aqui a Milena. Não, tá tranquilo. Eu acho que vocês colocaram bem essa questão, né, do aprendizado lifelong learning, né? Essa versão beta, né? Às vezes só uma comparação. Enquanto advogados, a gente às vezes não se dá conta de que a gente já tem isso, né, no sangue do advogado, porque as leis mudam constantemente e a gente precisa estar sempre aprendendo novas coisas. E a gente não usa isso para aprender, muitas vezes, outras áreas que são importantes para o nosso desenvolvimento profissional. Então, é justamente isso que a gente quer trazer, né? Então, a gente não quer, como eu disse, né, quando eu falei das profissões, a gente não quer listar, a gente não quer limitar o que é, o que não é. A gente quer disseminar o que existe, o que pode ser aproveitado por cada um que passar aí pelos nossos conteúdos, pelos nossos cursos, e uma espécie de curadoria para esse futuro, para esse momento, para esse futuro que a gente vislumbra, né, com base em muito estudo, com muita pesquisa e com base na realidade, no que está acontecendo, né? Isso aí. Vou responder aqui a Milena e aí depois vocês completam também, né? Ótimo conteúdo, me interesso por esse mercado de inovação, mas ainda tenho dificuldade de pensar fora da caixa, principalmente aplicar na minha área, que é direito do trabalho, tá? No momento de entender a proposta de valor, né? O que quer para o seu negócio. Milena, eu diria primeiro o seguinte, conforme essa ideia da gente tirar as coisas dentro de caixas, né?
eu diria que no futuro, e no futuro próximo, assim, já é algo que a gente já vem trabalhado, pelo menos nos nossos negócios aqui, né? Porque, igual os meninos falaram, somos sócios aqui em praticamente 2 a 3 iniciativas. Tem dia que a gente se vê o dia inteiro, a gente tem 5 reuniões no dia. E aí, o que a gente vem aplicado aqui, né? Essa ideia de tirar essa segmentação de áreas do direito, porque, na verdade, quando você vai para o mercado, você não vai trabalhar só com o direito do trabalho. Esses dias para trás eu estava analisando um contrato aqui de um cliente nosso, e aí tinha uma cláusula muito esquisita lá a respeito de resolução de conflitos, e eu tive que estudar um pouco do processo civil para poder analisar um contrato, né, para ver se estava ok, como a gente poderia fazer aquela cláusula. Então, tirar um pouco da cabeça que hoje a gente atua em áreas do direito. Na verdade, a gente atua muito mais em segmentos de mercado, e aí eu vou um pouco mais além, pensando ainda mais para frente. O Richard Susskind, que é o professor britânico, ele tem um filho que é tão brilhante quanto ele, que é o Daniel Susskind. O Daniel Susskind não é da área jurídica, ele fala de futuro das profissões. E ele fala que no futuro a gente não vai ter profissões. Que a pergunta correta não é dizer qual é o futuro das profissões, e sim qual é a profissão, qual é o futuro do problema que você resolve. Então, é mais uma ideia ali para a gente reforçar a necessidade do foco no problema, né? Ao invés de eu pensar dentro da caixinha de uma determinada área de atuação jurídica, lembrando que áreas de atuação no direito, né, áreas autônomas de conhecimento jurídico, elas são simplesmente para didática. No mundo, você não vai ver isso separadinho. Aqui, esse problema é da caixinha do direito do trabalho, esse problema é da caixinha do direito empresarial, esse que é do processo civil, né? Elas são didáticas. E a gente pensa, então, o que a gente tem que ter? O foco no problema, para que a gente consiga realmente desenvolver algo assim inovador e realmente entregar uma solução diferenciada para o nosso cliente. Eu acho que é justamente isso que você falou aqui no final, né? Entender qual é... Peraí, estou subindo aqui de novo. Chegou mais pergunta. Entender qual é a sua proposta de valor para o seu segmento de cliente, independente da sua área de atuação. Eu já vi advogados de grandes escritórios conceituados, dizerem assim, não, isso daqui eu não trabalho, porque isso daqui não é da minha área de atuação, mas é uma necessidade do cliente dele. E aí fica complicado você falar que vai inovar, realmente vai oferecer algo que vai fazer sentido para o seu cliente, quando você se amarra ali por uma área específica do direito, né? E assim, é persistência, né? Entender mais, estar mais vinculado aí ao ecossistema de inovação jurídica, e aos poucos você vai realmente entender o que é que você quer, o que vai fazer sentido conforme o segmento de clientes que você atua. Antes da gente passar para a Elia, vocês querem completar? Eu ia passar justamente para a Elia. Não sei, Henrique. Deixa eu só falar uma coisa. Uma das minhas atividades hoje, a gente tem algumas, eu tenho uma atividade voluntária que eu sou agente de comunidade de inovação, especificamente do Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Então, eu estudo muito essa questão de comunidade, né? E uma coisa que a gente precisa entender mais no ecossistema jurídico é esse entendimento de comunidade, como que pessoas podem ajudar pessoas, né? E aí a gente vai para um ponto, assim, pegando o gancho no que a Camila falou, e um ponto bastante simples, que eu sempre falo isso, eu acho que a Camila já cansou de falar, que eu falo muito, que é parcerias, né? Se a gente vai fazer um Business Model Canvas para fazer um planejamento estratégico de uma startup, um dos pontos que tem é parcerias. E a gente precisa entender como fazer parcerias. Assim, eu já vejo muitos advogados fazendo parcerias, mas não é só falar, eu te passo, você me passa, eu ganho tantos por cento, você ganha tantos por cento. Não é isso. Mas é um sentido de comunidade, um sentido de entrelaçamento, de pessoas que têm o mesmo entendimento. Veja bem, se eu pego eu sou empresarial, aí eu faço a parte contratual, e aí surge uma demanda trabalhista do meu cliente. Eu preciso resolver o problema dele. Eu não tenho a expertise trabalhista. Eu vou falar com o advogado tal, ele atua no trabalhista. Mas ele não tem esse senso de comunidade, esse pensamento que o meu cliente necessita, esse entendimento do problema. Provavelmente eu vou ter posso ter algum problema nessa indicação ou nesse trabalho. Por isso, a gente precisa entender esse senso de comunidade para criar comunidades entre a gente, né? Então, assim,
entre áreas de atuação, o que agrega e quais as pessoas que vão agregar ao meu trabalho, à minha comunidade, à minha forma de pensar, à minha forma de trabalhar. E com isso crescer, e com isso fazer surgir novas conexões profissionais que são, de fato, colidentes, né? Que têm o mesmo pensamento. Por quê? Porque no direito a gente tem muito uma concorrência meio velada, né? Muitas vezes a gente fala que é parceiro, mas é um concorrente e não tem esse entendimento. Então, esse sentimento de comunidade. Eu vejo muito fora do direito comunidades muito fortes, né? Hoje, uma coisa que se vê muito, por exemplo, é marketing digital, né? Pessoas que ganham dinheiro no marketing digital, vendendo produtos, criando produtos. E ali existe uma comunidade muito forte de ajuda e de conexão. Então, assim, eu me relaciono, eu tenho uma visão parecida com essa pessoa faz uma comunidade, se troca informações, como que eu te ajudo, você me ajuda, eu te indico, você me indica, mas todo mundo tem o mesmo pensamento. Isso faz com que os ganhos sejam cada vez maiores. E no direito, eu já falo disso há bastante tempo, porque eu frequentei alguns eventos de marketing digital e eu ficava impressionado como que as pessoas têm facilidade nas pessoas que pensam igual e têm uma visão igual de determinadas formas de trabalhar, a facilidade que elas têm de trocar informações relevantes. Tipo, cara, faz isso no seu negócio que vai dar certo. E a pessoa faz, tem resultado e simplesmente, cara, muito obrigado. Não envolveu nem dinheiro, assim, eu não paguei nada para outro cara. Só que aquilo gera um senso de comunidade, que aquele que teve resultado, o primeiro que recebeu uma orientação, ele teve resultado, ele vai ter um resultado e vai trazer para o outro de volta. Cara, eu fiz isso e tive resultado. E esse também vai ter. Então, assim, esse senso de comunidade, não estou falando que não possa ter um ganho, mas sair dessa coisa, eu te indico, você me indica, eu ganho tanto, você ganha tanto. E essa conexão de ideias, né? E de uma visão de negócio, né? Como a Camila falou, né? É negócio, uma visão de negócio, uma estruturação de negócio, de resolver o problema de um cliente, né? Posso entrar aqui já no da Hélia? Já fechamos Pode. o raciocínio anterior. Então, Hélia, nessa frase que você falou aqui, desse modo, para que não sucumbamos, temos que nos adaptar às inovações tecnológicas. Tem um caso curioso do Steve Jobs, quando ele lançou o iPod. É um dispositivo bem pequeno que só se escutava música no início. E logo após, ele assim, coisa de 6 meses, 8 meses depois, ele correu e lançou o iPhone. E aí o pessoal falou assim, mas peraí, você está concorrendo com o seu próprio produto? O que você quis fazer aqui? E aí ele falou uma frase que cabe em todos os mercados. Canibalize o seu negócio antes que os outros o façam. E isso é o que nós temos que fazer também no direito. Quando a gente fala dessa questão do beta, dessa evolução constante, é o seguinte, achou-se uma solução, a gente achou, não, achei essa solução aqui fantástica, os clientes estão gostando. Já começa a pensar como você vai matar essa solução que você achou aqui para uma melhor, sabe por quê? Porque seus concorrentes já estão te copiando. Então, esse sentido de você sempre estar em evolução, você sempre procurar algo para você se sucumbir, você se desconstruir, reconstruir, é o que as startups fazem. Você pode olhar todos os negócios. Hoje a Uber já está testando drones para entrega, tá? Testando, inclusive, projetos aí, fazendo protótipos de carros voadores autônomos. Por quê? O próximo passo é tirar o motorista e sair de ruas. Então, a própria Uber está pensando em como canibalizar o negócio dela, né? E nisso que o Henrique falou, pegando um gancho nisso que o Henrique falou, como que se cria essas ideias tão disruptivas, né? No Vale do Silício, onde estão, é o berço da maioria das startups, lá se tem um sentido de comunidade e diversidade. Lá pessoas de diferentes religiões, diferentes orientações sexuais e diferentes visões políticas se reúnem nesse sentido de estar diferente, de quebrar o pensamento de caixa e essa diversidade de pensamentos e visões é que leva a essas disrupções. E entrando já na questão que a Thalita comentou aqui, como vocês enxergam a questão das gerações dentro do direito? Vejo uma parte do mercado extremamente inovadora, porém, já com categorias formadas, infelizmente, e temos outra parte do direito extremamente conservadora. Será que é possível unir esses extremos? Então, Thalita, tem um livro que é o 1984, ele fala dessas opções de pensamentos e gerações. E numa palestra que eu fui um ano passado na Campus Party Goiás, não vou me recordar aqui do nome do palestrante, mas ele falou algo extremamente importante.
Quem é da geração anterior tem muito conhecimento, mas não entende de tecnologia e das novas tendências, e quem é muito jovem entende das novas tendências e das tecnologias, mas não tem muita experimentação, muito conhecimento. Você imagina, o cenário ideal seria unir isso, ao ponto que você pega as pessoas que têm muita experiência ali, aquela galera que já está na casa dos 40, dos 50, tá? E já tem muita startup nascendo com essa galera aqui da velha guarda, juntando com essa galera da nova guarda, que entende muito de tecnologia, muito de tendência. Um cenário ótimo, e tem startups que têm feito isso, tá? Tem contratado pessoas mais dessa faixa de 50, justamente porque essas pessoas já têm uma história de vida, uma experiência de vida que leva a insights que essa galera nova ainda não tem, sabe? Então, essa junção dessas duas gerações, ele seria o ideal para qualquer área, principalmente no direito. Você pega advogados que têm 20, 30 anos de profissão, com essa galera que sai com cabeça fresca da faculdade, que mexe com tecnologia o dia todo, tem esse contato, que vê novas tendências, que sabe fazer marketing, que sabe fazer várias coisas que essa galera antiga não faz. Você imagina, o ideal seria, imagina o que é esses dois, né? Você tem exemplos disso, inclusive, aqui dentro do Brasil, de escritórios assim. E uma coisa, desculpa, Camila, só para não perder o fio aqui. Os clientes estão mudando, né? Então, os clientes que, digamos assim, empresários hoje, clientes de grandes causas, ou mesmo novas pessoas, para quem trabalha com trabalhistas, os novos profissionais, são pessoas mais novas, com uma visão diferente, com uma visão que já estão mais adaptadas à tecnologia, né? Então, digamos aí, no mercado de trabalho, quem está entrando com 20 e poucos anos aí, já são uma geração que já nasceu com a tecnologia, né? Então, essas pessoas, ao buscarem, né, o profissional do direito, ao se encontrarem com uma demanda jurídica, eles vão dar prioridade a pessoas que já entendem mais dessa forma de pensar, né? Então, está tendo essa mudança, né? Eu trabalho numa empresa que é voltada para a tecnologia, para o agronegócio, e a gente está vendo isso acontecer. Por exemplo, antigamente eram os pais mais velhos ali, de 50 para cima, que estavam tocando os negócios, né? E agora os jovens estão assumindo, né? De 20 a 30 anos. E aí as empresas de tecnologia estão tendo um crescimento bacana, mesmo na crise. Por quê? Porque os jovens querem tecnologia para o agronegócio, que ainda é muito pouco, né? Perto do tamanho que representa o agronegócio no nosso país, ele ainda é pouco profissionalizado, digitalizado, informatizado. Então, assim, está havendo uma mudança nisso, né? Então, está havendo uma mudança em tudo. Então, o profissional de direito muito tradicional, muito conservador, ele tende a começar a sofrer cada vez mais agora se ele não se adaptar ou tiver pessoas perto dele que possam fazer essa adaptação, né? Um caso, a gente está em Goiânia, né? A gente tem um escritório aqui que ficou bastante famoso porque fez um escritório grande, ao estilo tradicional, porque o dono é mais velho, ele tem esse perfil tradicional, mas o filho é totalmente inovador, ligado a inovações, a tecnologia, a gestão. E aí você entra no escritório, é quase que um centro de tecnologia, assim, tipo, com várias tecnologias, com o Google lá, você fala com o Google, ele liga a TV, apaga a luz, e tem umas tecnologias, tem um centro de inovação dentro do próprio escritório para que eles criem novas coisas, criarem startups, marketing e tudo mais. Então, eles uniram o tradicional, aquela questão do escritório maior, mais pomposo, o nome do escritório, que é o pai, que é mais velho, que continua na sua atuação mais tradicional e tem os seus clientes que buscam isso, que são mais velhos, e, ao mesmo tempo, tem o filho que está trazendo várias inovações, que fez tudo isso, que está trazendo, inclusive, novos produtos, novas áreas, muito mais ligadas com tecnologia, com mudanças, e que está tendo sucesso por conta disso. Então, assim, talvez ele não teve uma mudança tão profunda em si mesmo, mas ele aceitou que o filho e outras pessoas tragam e façam essa inovação. Então, eu acho que isso é uma tendência. Ou faz, ou sai do jogo, né? Eu ainda quero comentar um pouquinho a respeito dessa pergunta da Thalita, que eu acho que ela é muito interessante e eu tenho uma experiência pessoal também disso, né? Eu sou sócia da minha mãe também e a gente teve, em determinado momento, esse choque de realmente gerações.
Tanto é que para ela fazer uma rede social aberta e profissional já foi uma grande dificuldade. Mas a gente passou por isso e hoje a gente tem uma forma de atuação completamente diferente em que a gente realmente consegue unir o que eu consigo trazer de melhor com a experiência dela, né? E trabalhar de uma forma diferente. Tanto é que hoje a iniciativa principal da gente transformar o escritório em digital ainda partiu muito mais dela do que de mim. Porque ela começou a ficar tão encantada com o que ela estava vendo, Fenalol e coisas fora, que ela falou assim, a gente precisa fazer o escritório 100% digital, vamos implementar e tudo mais. E aí, eu, como estava no meio e tal do ecossistema de inovação e no jurídico também, eu consegui trazer algumas dessas iniciativas e hoje a gente tem, por exemplo, a gente desenvolve projetos aqui dentro do escritório, a gente não faz a engenharia jurídica aqui dentro, não tem quem programa dentro do escritório, mas a gente faz a parte de arquitetura para previdenciário, por exemplo, e a gente acabou de implementar no escritório uma assistente virtual que faz diagnóstico de aposentadoria para os clientes que são da área tradicional dela, que é o previdenciário, que ainda é a área mais rentável no escritório, né? Porque tem isso, geralmente o que é mais tradicional, se ainda está mais consolidado ali, é o que vai trazer dinheiro, então por isso a gente tem que manter realmente, né? E a gente fez esse trabalho de arquitetura jurídica, que é a estruturação do conhecimento da área previdenciária, para poder desenvolver algo novo com a ajuda de uma ferramenta tecnológica. E existe uma outra questão quando você fala aí de gerações, que é o seguinte, esses nativos digitais são justamente eles que vão conduzir a mudança das profissões no mercado jurídico, porque eles não têm a mesma característica que às vezes a gente tem, ou então teve, eu acredito que eu já passei por essa fase, porque eu passei 3 anos aí fazendo prova de magistratura federal, então passei por esse momento aí de querer o emprego e tal, o salário fixo, né? Mas eles não têm mais essa ideia de empreguismo. Eles abraçam múltiplas profissões, múltiplas paixões ao mesmo tempo, conseguem desenvolver bem todas elas e mais, eles conseguem inovar justamente porque desenvolvendo 2, 3, 4 paixões ou 4 habilidades ao mesmo tempo, na interseção dessas habilidades, eles vão criar profissões diferentes. Eles vão realmente transformar toda a estrutura e toda a dinâmica do mercado jurídico. Acho que era isso que eu queria falar para a Thalita, né, dessa pergunta em específico. Pessoal, vocês têm mais alguma observação aí? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser ligar o microfone, pode ligar também. Só complementando o que você falou, Camila, acho que é Museu do Amanhã, no Rio, você tem essa possibilidade de você, no monitor, tal screen, você colocar 2 profissões juntas para saber o que é. Acho que o ITS que fez esse estudo, e é bem legal, assim, se vocês procurarem no YouTube, vão ver a experiência, tanto que é legal. Não sei se no site tem como você fazer isso. Você junta 2, 3 profissões, ele fala, olha, essa profissão aqui já existe, já tem gente desenvolvendo e tal. É igual no mercado jurídico, assim, tem algumas profissões que nós vamos falar aqui que já existem. Outras estão iniciando o seu ciclo nesse momento. Né? Por exemplo, a e-discovery hoje, que com a transformação digital massiva, eu também não gosto dessa nomenclatura, como a Camila também não, e acredito que o Henrique também não, mas nós viemos a ter muitos crimes cibernéticos. E aí, como é que você faz colheita de prova disso? Como é que você vai levar isso para... Já tem um profissional próprio para isso, para vocês terem ideia. A gente vai comentar sobre ele num dos cursos. Então, assim, a gente não rotula, a ideia nossa mesmo do Beta é essa, não se ter categorizações, justamente porque é algo infinito. Se você começar a juntar coisas com o profissional jurídico, vocês vão achar N profissões, N tipos de atuações diferentes, tá? E voltando a essa questão, né? Você ainda juntar isso tudo com a geração que vem anterior, que tem aquela experiência ali, ligado com esses nativos digitais, aí é algo exponencial. Você cria produtos exponenciais aí muito bons. Exatamente. Gente, mais tarde eu vou subir essa aula para o YouTube, e aí quando subir eu aviso vocês, tá? Que depois vocês querem indicar aí para alguém assistir novamente, pegar algum insight aí que ficou para trás, porque foram quase 2 horas aqui, e a gente agradece vocês que ficaram realmente que ao longo dessas 2 horas, que participaram, e aí para vocês também a gente já quer dizer em primeira mão que a Beta Law Edu vai lançar em breve, né, até o início do mês que vem, um curso direcionado especialmente para novas profissões jurídicas, né? Vai ser um curso bem genérico, assim, né? Que vai mostrar novas possibilidades de carreira dentro do jurídico e, além de explorar essas possibilidades, mostrar também
qual que é o perfil do profissional para cada uma dessas possibilidades, porque a gente vê realmente, por exemplo, muitos cursos de Visual Law, muitos cursos de lógica de programação, e áreas aí diversas aí de inovação no direito. Mas às vezes o profissional que está querendo iniciar na inovação, como a Milena falou, não sabe por onde começa, fica perdido. Então esse vai ser um curso realmente para que a gente direcione, né, o que é a habilidade que cada tipo de profissional tem que desenvolver, para você ver se realmente é do seu interesse, o que você se apaixonaria mais ali, né, dentro das novas profissões, e possa se posicionar e falar, não, então agora, e eu nem vou falar, eu vou seguir para sempre nesse momento, porque com essa ideia de beta permanente, você não vai ter uma carreira só ao longo da vida, né, mas você saber qual que é a habilidade que você tem que desenvolver agora, que outros cursos você tem que procurar agora, para cuidar agora dessa área de interesse sua, dessa paixão, e desenvolver isso nesse momento, certo? Outro ponto aí, Camila, uma das motivações nossas, porque já tem gente fazendo alguma coisa parecida e tal, é o seguinte, pessoal, principalmente em alguns cursos aí que o pessoal tem divulgado, não tem uma entrega tão boa, né? A gente tem vários cursos aqui que nós precisamos, e geralmente os cursos são muito superficiais, é igual a Camila falou, às vezes você fica tão perdido também, você não sabe o que escolher, às vezes você faz o curso e fala, nossa, mas isso aqui não foi tão bom. E a ideia nossa é fazer uma entrega assim, prática, né? Você sai do curso com conhecimento que você vai aplicar de fato, não é nada superficial, que você vai ter que ir, né, com direcionamentos de leitura, de ferramentas que você vai utilizar, né, para desenvolver essa profissão. Então, assim, o compromisso nosso quanto Beta Law aqui é ter uma entrega que você possa utilizar de forma prática, de forma assertiva. Você não tem que ficar, você compra um curso aqui, depois não, você tem que comprar outro curso meu que é avançado, que é não sei o que. Não, a ideia nossa é fazer uma entrega que você, profissional jurídico, utilize na sua prática, assim, quando você termina o curso. Terminou num dia, no outro você já está fazendo a prática desse conhecimento que você adquiriu. É isso aí. E aí a gente avisa para vocês também, né? Pegamos o e-mail lá na inscrição, quando sair o curso, vamos até pensar aqui numa condição especial para quem estava aqui nessa aula de hoje, né, meninos? Bem Com especial. certeza. Então tá bom, gente. Olha, obrigada aí pela presença, um bom sábado para vocês. E assim que a gente subir a aula, eu já aviso todo mundo, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Foi um prazer aí estar essas 2 horas aí quase com vocês nesse sábado, para falar de algo que a gente é apaixonado e que a gente quer trazer cada vez mais. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana. Aos guerreiros que ficaram aí conosco essas 2 horas. Vocês têm muito a ganhar ainda e seguimos em frente aí. Tudo de bom para vocês. Até mais, um abraço.